Você já sentiu o gosto da traição? Não falo do tipo que vem de estranhos ou desafetos. Falo daquela que vem de quem você mais ama, de quem você dedicou a vida inteira para proteger. Tem um sabor único, sabe? Um amargor que desce pela garganta e se instala no peito como um tumor gelado. Eu senti esse gosto num sábado de março às 16h42, no saguão do Aeroporto Internacional do Recife. Lembro a hora exata porque olhei para o relógio digital acima do balcão de embarque quando o celular vibrou na minha mão. Vô, decidimos ir antes. Achamos melhor você ficar. Sua pressão anda instável. Simples assim. 16 palavras para anular 5 décadas de sacrifício. Eu tinha acabado de chegar ao aeroporto trajando um conjunto de linho azul marinho que comprei especialmente para a viagem. Minha mala de rodinha novinha ao lado. A mocinha do check-in me olhava com um sorriso ensaiado enquanto eu lia aquela mensagem. Levantei os olhos e através do vidro da sala de embarque vi meu filho Paulo, minha nora Cristina e meus 2 netos na fila de embarque. Eles não me viram ou fingiram não ver. O que eles não sabiam é que eu já tinha descoberto tudo. O que eles não imaginavam é que aquela senhora de 66 anos, cabelos tingidos de castanho claro e óculos na ponta do nariz, ainda era a mesma Dulce Maria, que décadas antes enfrentou a diretoria inteira da escola estadual para defender um projeto de modernização que ninguém acreditava. A mesma que criou um filho sozinha depois que meu Arnaldo morreu de infarto aos 45. A mesma que coordenou a informatização de toda a rede estadual de escolas quando muitos dos meus colegas mal sabiam ligar um computador. Respire fundo. Guardei o celular na bolsa e sorri. A senhora vai fazer o check-in? Perguntou a atendente. Não, minha filha, parece que houve uma mudança de planos. Dei meia volta com minha mala de rodinha e saí daquele aeroporto não como uma vítima, mas como uma mulher com uma nova missão. Aquela viagem para Portugal era meu presente para a família. Economizei por anos, vendendo até um terreno que herdei de minha mãe em Olinda para completar o valor. Vamos conhecer a terrinha? Dizia eu, animada com a ideia de mostrar aos meus netos adolescentes as raízes da nossa família. Paulo finge entusiasmo. Mas hoje sei que planejava me abandonar desde o princípio. O dinheiro da viagem era apenas a cereja do bolo de um roubo muito mais extenso depois que meu Arnaldo se foi. Em 2018, Paulo assumiu a gestão das minhas finanças. Mãe, a senhora não entende de internet banking. Vai acabar caindo em golpe. Deixa que eu cuido disso. E eu, tola orgulhosa do filho executivo de banco, entreguei minha independência de bandeja. O que ele não sabia é que uma professora aposentada pode ter muito tempo livre para aprender coisas novas. Foi numa tarde quente de janeiro de 2023, enquanto Paulo trabalhava, que peguei seu tablet emprestado para ver um vídeo no YouTube sobre crochê. Ele esquecera de sair do aplicativo do banco. Lá estava uma sequência de transferências das minhas contas para destinatários desconhecidos ao longo de meses. Quantias pequenas no começo, maiores com o passar do tempo. Fotografei tudo com meu celular e devolvi o aparelho exatamente como estava. Naquela noite não dormi. Senti como se tivesse levado um tiro, mas mantive a compostura quando ele apareceu na manhã seguinte trazendo pão francês e um sorriso. Dormiu bem, mãezinha? Perguntou, beijando minha testa. Respondi com cima, que tinha dormido como um anjo. Foi o início da minha investigação silenciosa. Instalei discretamente o aplicativo do banco no meu próprio celular e passei a monitorar cada movimento. Comecei a guardar todos os extratos, a fotografar documentos. Criei um diário detalhado de cada ação suspeita. Enquanto isso, continuava sendo a Bobo Dulce, um pouco confusa, pouco cansada.
sempre agradecida pelas visitas e pelos cuidados. A participação de Cristina na farsa ficou clara quando comecei a perceber os padrões. Toda quinta-feira, ela aparecia com seus sucos detox. É para a senhora ficar forte, Dona Dulce, dizia com aquele sorriso perfeito. Depois dos sucos, eu sempre me sentia estranhamente sonolenta, confusa. Era nessas tardes que aconteciam as maiores transferências que Paulo me trazia documentos para assinar. Minha salvação veio na forma de Marlene, minha vizinha do 302, farmacêutica aposentada, com quem eu jogava buraco às terças-feiras. Quando lhe contei sobre minhas suspeitas numa conversa aparentemente casual, ela não hesitou. Na quinta seguinte, enquanto eu distraía Cristina na sala, mostrando álbuns de fotografias antigas, Marlene entrou pela cozinha e pegou uma amostra do suco verde que minha nora havia trazido. O resultado da análise feita por um colega do laboratório, onde Marlene trabalhara por décadas, confirmou o impensável doses de diazepam e outros sedativos leves, combinados para causar sonolência, confusão temporária, sem despertar suspeitas médicas. Não era veneno, era pior. Era uma tentativa calculada de me fazer parecer incapaz, senil, para facilitar o controle sobre meus bens. Chorei aquela noite inteira, abraçada ao porta-retrato com a foto do pequeno Paulo aos 5 anos, sorrindo com os 2 dentes da frente faltando. Onde estava aquele menino? Em que momento meu filho se transformou nesse estranho calculista? Pela manhã, sequei as lágrimas e prometi a mim mesma: aquelas seriam as últimas que derramaria por causa dele. Foi Miguel quem me ajudou a dar os próximos passos. Miguel Santana tinha sido meu aluno no colégio estadual nos anos 90. Um menino brilhante da periferia que se tornou advogado. Ele se especializou em direito do idoso. Após ver a própria avó ser enganada por parentes, nos reencontramos por acaso numa farmácia do bairro. E ele me reconheceu imediatamente. Dona Dulce, a senhora não mudou nada, exclamou com aquele mesmo sorriso largo que tinha aos 15 anos. Ora, Miguel, agora estou toda enrugada e de cabelo tingido. Respondi genuinamente feliz por vê-lo. A energia é a mesma. Professora, a senhora salvou minha vida quando me incentivou a fazer aquele concurso de redação. Foi com o prêmio que comprei meus primeiros livros de direito. Trocamos telefones e semanas depois, quando percebi a extensão da traição de Paulo e Cristina, foi para Miguel que liguei. Em seu escritório modesto, mas organizado, espalhei sobre a mesa as provas que havia coletado, atos bancários, o resultado da análise dos sucos, gravações que fiz secretamente de conversas onde Paulo e Cristina discutiam sobre o que fazer com a velha quando voltassem de Portugal. Miguel não escondeu seu choque. Dona Dulce, isso é gravíssimo. É abuso financeiro contra idoso, administração infiel, talvez até tentativa de estelionato. Sem falar do que estão colocando nas suas bebidas. O que podemos fazer, Miguel? A senhora quer acionar a justiça imediatamente? Podemos entrar com medidas cautelares hoje mesmo. Olhei pela janela de seu escritório. Lá fora, Recife pulsava. O sol refletia no rio Capibaribe. Pensei no escândalo que seria, nas manchetes de jornal, no constrangimento dos meus netos na escola. Pensei no rosto devastado de Paulo quando fosse preso, mesmo merecendo. Havia uma parte de mim, a professora que corrigia as provas com caneta verde em vez de vermelha, para não desestimular, que ainda queria lhe dar uma chance de aprender. Não, Miguel, quero algo diferente, quero justiça, mas do meu jeito. Foi nesse momento que começamos a traçar um plano que era mais elaborado que qualquer aula que preparei nos meus 40 anos de magistério. Não seria uma vingança impulsiva, mas uma lição cuidadosamente planejada, um curso intensivo sobre consequências. Eles acham que sou frágil e confusa,
Vamos usar isso a nosso favor. Expliquei a Miguel. Deixe-os pensar que estão vencendo enquanto preparamos cada detalhe. E assim começou a transformação da professora Dulce Maria Albuquerque. De vítima a estrategista, de presa a caçadora, as próximas semanas foram de intensa atividade disfarçada de rotina, enquanto Paulo e Cristina ajeitavam os últimos detalhes da viagem para Portugal. Eu também fazia meus preparativos. O primeiro passo foi garantir minha segurança financeira imediata. Com a ajuda de Miguel, abri conta em outro banco. Discretamente, comecei a transferir pequenas quantias para essa nova conta. Valores baixos o suficiente para não despertar suspeitas nos extratos que Paulo verificava. Estou comprando material para artesanato, explicava quando ele questionava algum saque. O sotaque espanhol forçado era meu toque especial na farsa. Paulo achava divertido quando eu misturava idiomas, sinal da confusão mental que tanto lhe convinha. O segundo passo foi a compra secreta do apartamento. Encontrei um pequeno 2 quartos num prédio sem elevador no bairro da Encruzilhada, nada luxuoso, mas aconchegante e principalmente só meu. A negociação foi toda conduzida por Miguel. Como se o imóvel fosse para ele, paguei com o dinheiro da venda de joias antigas que Paulo nem sabia existirem. Relíquias da família que minha mãe me ensinou a guardar para dias de necessidade. O patrimônio visível serve para impressionar Dulce, o invisível salva sua vida, dizia ela, abrindo a caixinha de madeira onde guardava um broche de esmeraldas herdado da avó portuguesa. Aquela esmeralda agora era meu apartamento seguro. Enquanto isso, continuava coletando provas. Instalei um aplicativo de gravação no meu celular que acionava discretamente sempre que Paulo ou Cristina entravam em meu quarto. As conversas que captei me estarreciam cada vez mais. Depois da viagem, a gente convence ela a vender a casa e ir para aquele residencial, disse a Paulo numa noite, pensando que eu dormia profundamente. Mas e carro? Paulo, Cristina respondia, é por isso que estou organizando as contas com o dinheiro da venda da casa e mais o que sobrou da aposentadoria dela. Dá para pagar uns 2 anos. Depois, bem, depois a gente vê. Depois significava esperar que eu morresse. Meu próprio filho estava calculando quantos anos de vida eu ainda teria. A pior descoberta foi sobre os sucos, numa conversa gravada na cozinha, enquanto eu supostamente assistia à televisão na sala. Cristina confessou: aumentei um pouco a dose hoje. Precisamos da assinatura dela naqueles papéis da casa de praia antes da viagem. Não exagera. Chris, não quero ela babando na frente do gerente do banco. Paulo respondeu com uma risada que não reconheci. A casa de praia em Tamandaré era meu refúgio desde que Arnaldo estava vivo. Um pequeno chalé simples, mas com uma vista maravilhosa para o mar. Presente do meu marido quando me formei em pedagogia, para você descansar entre um semestre e outro. Amor. E ela disse, me entregando a chave dentro de uma concha. Paulo sabia o quanto aquele lugar significava para mim, mas isso não o impediu de planejar sua venda sem meu consentimento. O terceiro passo do meu plano foi o mais doloroso: documentar os efeitos dos sedativos. Eu parei de tomar os sucos. Claro, despejava-os discretamente numa plantinha que, curiosamente, começou a murchar, mas precisava provar o que estavam fazendo comigo. Com a ajuda de Marlene, que levou um médico aposentado, seu amigo, para uma visita casual, documentamos meus sintomas. Fizemos a coleta de amostras de cabelo que revelariam o uso prolongado de medicamentos e registramos tudo. O quarto passo foi o mais minucioso: a preparação dos documentos. Miguel trabalhou incansavelmente nisso, criando uma estrutura legal que parecia favorecer Paulo, mas estava cheia de salvaguardas e condições. Preparamos uma procuração limitada que eu assinaria antes da viagem, aparentemente dando a Paulo poderes para administrar meus bens durante minha ausência.
mas com cláusulas restritivas cuidadosamente escondidas em meio ao juridiquê, criamos um Novo Testamento, substituindo o anterior, que deixava tudo igualmente para Paulo e sua irmã Denise, que morava em São Paulo e raramente aparecia. Novo documento, incluímos disposições condicionais e fundações beneficentes como contingências. Também preparamos, mas não registramos ainda, documentos para anular qualquer venda ou transferência que Paulo tentasse fazer usando a procuração limitada. Como explicou Miguel, é como dar a ele uma chave que parece abrir todas as portas, mas na verdade só abre algumas e mesmo essas TM alarmes silenciosos. O passo mais audacioso foi a transferência da casa de praia para o nome de Paulo, mas com um uso fruto vitalício para mim e uma cláusula de reversão, caso determinadas condições não fossem cumpridas, incluindo a obrigação de manter pagamentos mensais para uma instituição de idosos carentes. Na prática, ela teria o título, mas nenhum benefício real enquanto eu vivesse, e ainda teria despesas obrigatórias associadas à propriedade. Ele provavelmente não vai ler as letras miúdas, disse Miguel. Ninguém lê, principalmente quando acham que estão levando vantagem. E se ele ler? Perguntai. Se ele ler e recusar, revelará que suas intenções não são cuidar da senhora, mas se apropriar dos seus bens, respondeu Miguel com um sorriso sagaz. É um cheque-mate jurídico. O último e mais importante passo foi garantir minha independência física. Secretamente, comecei a fazer aulas de direção. Nunca havia precisado dirigir. Arnaldo sempre dirigiu para nós. E depois Paulo insistia em me buscar, mais para controle do que por gentileza. Miguel me emprestava seu carro nas manhãs de terça, quando Paulo estava sempre em reunião. 3 semanas depois, consegui minha habilitação, escondendo-a junto com os demais documentos importantes em um cofre no novo apartamento. Enquanto a data da viagem se aproximava, eu interpretava com perfeição meu papel de mãe e avó ansiosa. Mostrava-me cada vez mais dependente, mais confusa, agradecendo efusivamente por cada ajuda que me davam. O que seria de mim sem vocês? Repetia, vendo os sorrisos de superioridade que trocavam. 2 dias antes da viagem, Paulo veio com os papéis da casa de praia. Mãe, é só uma transferência para facilitar a administração enquanto estivermos fora. A senhora confia em mim? Não é? Claro. Meu filho, responde, assinando os documentos preparados por Miguel, que pareciam idênticos aos que ele apresentava, mas tinham aquelas cláusulas especiais cuidadosamente inseridas. Ele nem sequer percebeu a troca. Na manhã programada para nossa partida, arrumei minha mala com cuidado, coloquei o conjunto azul marinho, separei o passaporte. Paulo viria me buscar às 14 horas para irmos juntos ao aeroporto. Às 13 horas recebi uma ligação de Cristina. Dona Dulce, decidimos que seria melhor a senhora não viajar, disse ela com falsa preocupação. Sua pressão andou alterada e o voo é tão longo, mas já está tudo pronto. Minha filha, respondi, fingindo confusão. Paulo vai passar aí para explicar melhor. Ele está separando um dinheirinho para a senhora para compensar. A ofensa era dupla. Me excluir da viagem que eu mesma havia pago e ainda achar que podia me compensar com uma fração mínima do que haviam me roubado. Paulo apareceu às 14, não para me buscar, mas para dar a notícia oficialmente e pegar os presentes que eu havia separado para parentes distantes em Portugal. Fingiu tristeza. Disse que remarcaríamos minha viagem para quando você estiver melhor. Mãezinha entregou-me um envelope com 2.000, menos de 2% do que haviam custado as passagens da família inteira. Abracei-o forte. Desejei boa viagem e disse que iria para o aeroporto. Mesmo assim, só para ver vocês embarcarem. Não precisa... Mãe, vai ser cansativo para a senhora. Faço questão.
Filho, quero ver meus netinhos partindo para essa aventura. Ele não insistiu. Provavelmente para não criar um atrito que pudesse levantar suspeitas, chamou um Uber para mim enquanto ele seguia no carro próprio. Já carregado com as malas da família, nos encontraríamos no aeroporto. E assim, cheguei a ele momento às 16h42 de um sábado de março, quando recebi a mensagem final, confirmando o que já sabia. Eu não entraria naquele avião. Foi quando decidi que, enquanto eles conheciam Portugal, eu começaria minha própria jornada. Passei a primeira semana executando a fase inicial do meu plano, a mudança silenciosa. Enquanto a família desfrutava de Lisboa e postava fotos sorridentes nas redes sociais, eu transferia discretamente meus pertences pessoais para o novo apartamento. Não levei móveis ou eletrodomésticos, apenas roupas, fotografias, livros e objetos de valor sentimental. Itens grandes poderiam ser substituídos. Memórias. Não. Marlene e sua filha Juliana me ajudaram usando o carro da família para transportar as caixas. É como uma operação militar, brincava Juliana, que havia servido na Marinha por alguns anos. Precisão e descrição são essenciais. No terceiro dia, Miguel acionou os procedimentos legais que havíamos preparado. Primeiro, registramos oficialmente o Novo Testamento. Em seguida, ele enviou notificações formais aos bancos, informando sobre possíveis tentativas de acesso indevido às minhas contas. Não bloqueamos nada ainda. Queríamos que Paulo tivesse corda suficiente para se enforcar sozinho. O segredo é não agir como vítima, explicou Miguel enquanto assinávamos os documentos em seu escritório. Estamos agindo preventivamente como uma pessoa plenamente capaz que identificou riscos e está se protegendo. Isso fortalece nosso posicionamento legal. Naquela mesma tarde, visitamos a delegacia especializada em crimes contra idosos. Não registramos queixa formal ainda, mas deixamos um boletim de ocorrência preventivo, relatando preocupações com minha segurança financeira. O delegado Maurício, um homem na casa dos 50 anos, com olhos cansados, mas atentos, ouviu meu relato com interesse crescente. Infelizmente, Dona Dulce. Vemos casos assim diariamente, mas raramente a vítima tem sua organização e previdência. Ele carimbou o documento e me entregou uma cópia. Isso já garante um histórico oficial quando precisarmos agir, quando precisarmos não, se precisarmos. Maurício entendeu rapidamente que não se tratava de um simples medo, mas de um plano em andamento. No quinto dia, contatei minhas amigas do antigo grupo de professoras. Nos encontrávamos mensalmente para um café desde a aposentadoria. Mas nos últimos meses, Paulo sempre arranjava desculpas para me impedir de ir, isolando-me gradualmente. Mãezinha, a senhora anda tão cansada. Melhor descansar hoje. E eu, interpretando meu papel, concordava. Regina foi a primeira a atender. Dulce Maria, quanto tempo! Estávamos preocupadas. Contei uma versão resumida da situação, omitindo os detalhes mais dolorosos. Aquele ingrato, sempre desconfiei daquele sorrisinho ensaiado dele, exclamou Regina, que nunca foi de esconder opiniões. Estamos com você, amiga. O que precisar, empukazora. Meu celular não parava de receber mensagens de solidariedade e ofertas de ajuda. Gertrudes ofereceu seu apartamento na praia como refúgio temporário. Ivona, que dava aulas de finanças antes de se aposentar, se dispôs a revisar minha situação econômica. Até Cecília, aos 73 anos e com mobilidade reduzida, insistiu em vir me visitar no novo endereço, nem que seja de táxi e com andador. Essa rede de apoio era fundamental, não apenas emocionalmente, mas estrategicamente. Paulo havia trabalhado sistematicamente para isolar-me.
criando a imagem de uma senhora confusa e dependente, cada testemunha do meu estado real de lucidez e independência era uma arma contra sua narrativa. No sexto dia, começamos a preparar a casa para o retorno deles. Não a esvaziei completamente. Isso geraria alarme imediato. Em vez disso, criamos a ilusão de normalidade com pequenas ausências estratégicas. O porta-retratos com a foto de Arnaldo sumiu da estante. Meus livros de receitas já não estavam na gaveta da cozinha. O chale que sempre ficava no encosto da poltrona desapareceu. Detalhes que só seriam notados aos poucos, criando uma inquietação crescente. Em alguns lugares, deixei pistas propositais. No meu quarto, uma gaveta entreaberta mostrava que havia sido esvaziada às pressas. Na mesa da sala, um bloco de notas com um endereço parcialmente visível e riscado. No banheiro, apenas metade dos meus medicamentos habituais eram migalhas num caminho que não levava a lugar nenhum. A ideia é fazê-los perceber que algo mudou, mas não entender exatamente o que. Expliquei a Marlene enquanto reorganizávamos os armários. Quando a incerteza começa a corroer, os erros aparecem. Você devia ter sido estrategista militar, não professora. Riu Marlene, ajudando a reorganizar as panelas de forma que parecessem as mesmas, mas estivessem em ordem ligeiramente diferente. Miguel entrou em contato com a administradora do condomínio onde eu morava, uma senhora discreta chamada Nadir, que sempre me cumprimentava com respeito. Explicamos a situação e ela prontamente concordou em ser mais uma aliada. Observaria movimentos estranhos e nos alertaria sobre qualquer tentativa de Paulo de, por exemplo, esvaziar o apartamento ou trazer avaliadores de imóveis. No sétimo dia, enquanto as fotos nas redes sociais mostravam minha família nos vinhedos do Douro, conclui a última parte da preparação, a armadilha financeira. Com a ajuda de Miguel e de um contador forense que ele conhecia, criamos uma situação que parecia extremamente favorável a Paulo. Deixamos deliberadamente uma conta conjunta com um valor significativo. Uxe, res, o suficiente para despertar ganância, mas não tanto que sua perda me prejudicasse seriamente, como previsto. Ao verificar os extratos online durante a viagem, Paulo começou a fazer pequenas movimentações nessa conta. Testando se eu havia notado sua ausência, ele mordeu a isca. Comentou Miguel. Verificando os alertas que chegavam ao meu e-mail, cada transferência que ele faz está sendo registrada com hora, local e IP de acesso. Enquanto isso, no meu novo apartamento, comecei a criar um novo lar. Comprei apenas o essencial: uma cama, um sofá pequeno, uma mesa com 2 cadeiras. O restante poderia esperar. A sensação de dormir em um lugar onde ninguém poderia entrar sem minha permissão, onde nenhum suco suspeito apareceria na minha frente, era indescritível. Pela primeira vez em meses, dormia sem medo. Na manhã do 8º dia, recebi uma mensagem de Paulo, uma foto dos netos na Torre de Belém, com a legenda: a senhora ia adorar. Mãezinha, vamos trazer muitas lembrancinhas. Respondi com entusiasmo forçado, completando minha performance de idosa alienada. Naquela tarde, fui até a casa de praia em Tamandaré. Precisava me despedir daquele lugar que tantas memórias trazia, não que estivesse desistindo dele. Juridicamente, meu usufruto estava garantido, mas sabia que, após o que estava por vir, aquele lugar nunca mais seria o mesmo refúgio de paz. Sentei-me na varanda de madeira. Olhando o mar revolto de abril, lembrei-me de Arnaldo sentado ali lendo o jornal nas manhãs de domingo, dos primeiros passos de Paulo naquela areia, de como construímos uma vida que parecia perfeita, até não ser mais. O que deu errado? Arnaldo? Perguntei em voz alta, como se meu marido pudesse me ouvir através do barulho das ondas. Foi algo que fiz ou que deixei de fazer? Não havia respostas fáceis.
Apenas o vento salgado e a certeza de que agora era tarde demais para compreender as raízes da traição. Restava apenas lidar com suas consequências. Voltei para Recife naquela noite, dirigindo com cuidado pela P60, ainda me acostumando a estar ao volante depois de tantos anos. Na rádio tocava uma música antiga de Roberto Carlos que eu te dei. Desliguei o som. Precisava de silêncio para organizar os pensamentos. A viagem da família duraria mais 10 dias. Tempo suficiente para os últimos preparativos. Quando aquele avião pousasse em solo brasileiro, não seria a mesma Dulce Maria que deixaram para trás que os esperaria? O retorno de minha família estava marcado para uma quarta-feira. Volta. Chegando às 14, Archer. Eu sabia o horário exato porque Paulo, mantendo as aparências, me enviava mensagens diárias com atualizações. O que ele não sabia é que eu monitorava os cartões de crédito e tinha visto cada gasto extravagante. Jantares em restaurantes estrelados, passeios de helicóptero, compras en boutique de luxe, tudo financiado pelo dinheiro acumulado com tanto esforço ao longo da minha vida. Na semana anterior à chegada deles, intensifiquei minhas ações. Miguel registrou oficialmente a denúncia na Delegacia de Crimes contra Idosos, apresentando todas as evidências que havíamos reunido. O delegado Maurício garantiu que o inquérito seria aberto discretamente, sem alertar Paulo ainda. Queremos dar a ele a oportunidade de cavar seu próprio buraco mais fundo, explicou o delegado com o pragmatismo de quem já viu casos semelhantes inúmeras vezes. Também finalizamos o bloqueio preventivo das contas principais. Paulo ainda teria acesso àquela conta, escando, mas todas as outras estariam protegidas por medidas judiciais baseadas na suspeita de abuso financeiro. A juíza da vara do idoso, Helena Bastos, analisou o caso com atenção especial. Dona Dulce. Raramente vemos alguém em sua situação agir com tanta lucidez e antecipação, comentou ela após assinar os documentos. A maioria chega até nós quando já perdeu quase tudo. Eu ensinei história por 40 anos. Doutora responde. Se tem algo que aprendi, é que quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Vi muitas colegas professoras sofrerem nas mãos de filhos ingratos. Jurei que não seria uma delas. Nos dias finais, preparei cuidadosamente o cenário para o confronto. Não queria uma explosão dramática com gritos e acusações. Aquilo seria satisfatório emocionalmente, mas estrategicamente frágil. Paulo poderia usar uma reação exaltada para reforçar a narrativa de que eu estava mentalmente instável. Não. Eu precisava de algo mais sutil, mais devastador. Decidi que não estaria em casa quando chegassem. Em vez disso, deixei uma carta formal sobre a mesa da sala com papel timbrado do escritório de Miguel. Nela informava em linguagem jurídica seca que eu havia tomado conhecimento de irregularidades na administração de meus bens e que medidas legais apropriadas foram iniciadas. Incluí cópias dos extratos bancários, evidenciando as transferências não autorizadas e uma foto do resultado da análise dos sucos. No final, minha assinatura firme, sem tremores. Reconhecida em cartório, junto à carta, deixei a chave do meu antigo quarto, agora vazio, exceto por uma caixa, contendo os frascos dos sucos que Cristina me dera, devidamente etiquetados com datas, e as gravações das conversas entre eles, impressas e também em pendrive. O telefone fixo da casa estava programado para desviar todas as chamadas para uma secretária eletrônica que instalei em meu novo apartamento. Assim, poderia ouvir as reações deles em tempo real, sem precisar estar presente. Na véspera da chegada, fiz algo que me surpreendeu pela ousadia. Fui até o apartamento de Paulo e Cristina, num edifício Guararapes, um prédio luxuoso em Boa Viagem. Usando a chave que Paulo havia me dado para emergências, entrei e deixei sobre a cama do casal um envelope, contendo apenas 2 coisas:
uma fotocópia do meu Novo Testamento, onde eles eram mencionados apenas para receber itens de valor sentimental, mas nenhum bem material, e uma foto minha recente, sorrindo ao lado do delegado Maurício e da juíza Helena, tirada propositalmente para esse momento. Na manhã do grande dia, acordei estranhamente calma. Vesti um vestido azul petróleo que havia comprado especialmente para a ocasião. Queria estar elegante para o momento, mesmo que ninguém fosse me ver. Arrumei o cabelo com cuidado, passei batom. Olhei-me no espelho e vi não a Dulce Maria fragilizada que Paulo e Cristina pensavam ter deixado para trás, mas a professora respeitada que fui por décadas, aquela que estudantes temiam decepcionar. Hoje é dia de prova final. Meu filho, murmurei para o reflexo, e você não estudou o suficiente? Perto do horário de chegada do voo, posicionei-me estrategicamente numa cafeteria a 2 quarteirões de distância da minha antiga casa. Pedi um cappuccino e liguei o notebook que Miguel havia me ensinado a usar. Nele podia acompanhar em tempo real as câmeras de segurança discreta que havíamos instalado na sala e na cozinha do apartamento. O sistema enviava as imagens diretamente para um servidor seguro, que também guardava cópias como evidência adicional. Às 15, Sushi-san. O táxi parou em frente ao prédio. Vi pela câmera externa Paulo descarregar as malas. Cristina organizando os meninos. Pareciam cansados da viagem, mas satisfeitos. Paulo olhou para cima, observando a fachada do prédio, como quem avalia uma propriedade, e sorriu de um jeito que reconheci. Era o mesmo sorriso que dava quando criança ao abrir presentes caros no Natal. Eles entraram no elevador. Meu coração acelerou. Tomei um gole de cappuccino para disfarçar o tremor súbito nas mãos. Não era medo, era a adrenalina do momento pelo qual havia planejado tão cuidadosamente. A porta do apartamento se abriu. Paulo entrou primeiro, chamando: "Mãezinha, chegamos." Silêncio. Ele franziu o senho. Olhou para Cristina. "Talvez esteja dormindo", sugeriu ela, enquanto as crianças corriam para explorar a casa após a longa ausência. Paulo foi até meu carro. Bateu levemente na porta. Depois a abriu. Percebi o exato momento em que notou a ausência. Seus ombros enrijeceram. Ele entrou completamente no quarto, olhando ao redor com crescente alarme. "Chris, vem cá", chamou como uma nota de pânico na voz. Cristina entrou no quarto e sua reação foi ainda mais dramática. Levou as mãos à boca, depois começou a abrir gavetas e o guarda-roupa freneticamente. "Tem alguma coisa errada", disse Paulo, saindo rapidamente do quarto e verificando outras partes da casa. Foi então que ele notou a carta sobre a mesa da sala. Aproximou-se lentamente, como quem se aproxima de uma cobra. Abriu o envelope, começou a ler. Vi seu rosto empalidecer, depois enrubescer. Suas mãos começaram a tremer, tanto que o papel farfalhava audível. "Paulo, o que houve?" perguntou Cristina, aproximando-se. Ele não respondeu, apenas entregou a carta. Enquanto ela lia, Paulo pegou o celular e tentou me ligar. O telefone tocou na secretária eletrônica ao meu lado. Mãe, onde você está? Por favor, atenda." Sua voz soava desesperada. "Isso é algum mal-entendido. Eu posso explicar tudo." Deixei que a ligação fosse para a caixa postal. Ele tentou novamente. "Depois?" Mais uma vez. "Enquanto isso..." Cristina havia pegado a caixa com os frascos rotulados e parecia prestes a desmoronar. Paulo abriu seu aplicativo bancário. Pude ver o momento exato em que descobriu o bloqueio das contas. Ele digitava freneticamente, tentando diferentes senhas, diferentes contas. Nada. "Paulo, estamos ferrados", diz Cristina, segurando um dos frascos com os restos de seus sucos.
como ele a descobriu, aquela velha fingida, explodiu ele jogando o celular no sofá. Fingiu esse tempo todo. Ela planejou tudo isso. Aquelas palavras, em vez de me ferirem, me trouxeram uma estranha satisfação. Sim, eu havia planejado. Sim, eu havia fingido, exatamente como ele me ensinou. Naquele momento, o telefone de Paulo tocou. Ele atendeu ansiosamente, pensando talvez que fosse eu, mas pelo seu rosto percebi que era outra pessoa, provavelmente o gerente do banco, respondendo às suas tentativas desesperadas de acesso às contas. Como assim? Bloqueio judicial. Que história é essa de inquérito? Ele perguntava pálido. Enquanto Paulo discutia ao telefone, Cristina continuava revirando a casa, procurando pistas do meu paradeiro. Os meninos, percebendo que algo estava errado, haviam se recolhido para seus quartos, assustados com a súbita transformação dos pais. Terminei meu cappuccino e fechei o notebook. Já havia visto o suficiente. A próxima fase estava em andamento. Não precisava testemunhar cada momento do desmoronamento. Miguel me ligaria assim que a intimação fosse oficialmente entregue. Provavelmente no dia seguinte, saí da cafeteria e caminhei lentamente até o ponto de ônibus. O sol de Recife começava a baixar, lançando uma luz dourada sobre os prédios. Enquanto esperava o transporte, ressoavam na minha mente as palavras que escrevi no final da carta para Paulo. Você pode ter esquecido, filho, mas eu passei a vida ensinando os jovens que a história não perdoa aqueles que tentam reescrever. Lá a seu favor, esta lição, infelizmente, você terá que aprender da maneira mais difícil. Nos dias seguintes, o desespero de Paulo escalou conforme cada parte do meu plano entrava em ação. Miguel, cumprindo seu papel com perfeição, tornou-se o intermediário impenetrável entre mim e meu filho. Todas as demandas, ameaças e eventualmente súplicas passavam por ele. Dona Dulce, seu filho tentou invadir seu antigo apartamento ontem à noite, relatou Miguel por telefone na manhã do segundo dia. O porteiro Sebastião, conforme instruído, não permitiu a entrada e ameaçou chamar a polícia. Ele saiu bastante alterado. Eu estava então acomodada no apartamento de Gertrudes na praia de Candeias, um lugar arejado com vista para o mar. Minha amiga havia viajado para visitar a filha em Brasília e insistiu que eu usasse o imóvel pelo tempo que precisar. Ele tentou as outras contas. Perguntei bebericando um chá de camomila genuíno, sem adições químicas. Todas. O sistema registrou 16 tentativas de acesso nas últimas 24 horas. Também houve 3 saques na conta isca, totalizando $12. Lem. Desesperado, comentei. E o inquérito? O delegado Maurício formalizou tudo ontem à tarde. A intimação será entregue hoje. Preparei um dossiê complementar relacionando as tentativas recentes de acesso às contas bloqueadas como evidência adicional de intenção. Agradeci a Miguel e desliguei. Olhei para o horizonte azul do oceano, pensando na tempestade que se formava na vida do meu filho. Não sentia alegria. A satisfação não era um sentimento simples ou puro, era algo mais complexo, misturado com uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido, se ele houvesse seguido um caminho diferente. À tarde, recebi a primeira mensagem direta de Paulo. Mãe, pelo amor de Deus, precisamos conversar. Isso é um erro terrível. Posso explicar tudo? Não respondi. Algumas horas depois, outra mensagem. Estamos desesperados. As crianças estão assustadas. Por que a senhora está fazendo isso conosco? A inversão de papéis era notável. Agora eu era a vilã e eles as vítimas, clássico de quem é confrontado com as consequências dos próprios atos. A terceira mensagem veio perto da meia-noite. O delegado veio aqui?
Estão falando em prisão? Mãe, prisão. Pelo amor de Deus. A senhora não pode fazer isso com seu próprio filho. Na manhã seguinte, o plano avançou para sua próxima fase. Miguel e eu nos encontramos no fórum para uma audiência preliminar com a juíza Helena. Paulo e Cristina também foram convocados junto com seus advogados, apressadamente contratados. Cheguei deliberadamente alguns minutos atrasada para garantir que eles já estivessem presentes. Quando entrei na sala de audiências, vestindo um terno cinza claro impecável, outro presente para mim mesma, vi o impacto imediato da minha presença. Paulo parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Os olhos vermelhos de quem não dormia, o cabelo despenteado. Cristina mantinha uma compostura artificial, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Bom dia. Cumprimentei a todos com voz serena. Não olhei diretamente para meu filho ou minha nora. Mãe, começou Paulo levantando-se. A senhora pode se sentar aqui. Dona Dulce, interrompeu a juíza, indicando uma cadeira ao lado de Miguel. Vamos dar início à audiência. O que se seguiu foi uma exposição metódica dos fatos. Miguel apresentou cada evidência com precisão cirúrgica, os extratos bancários mostrando transferências não autorizadas, os resultados das análises dos sucos, as gravações onde Paulo e Cristina discutiam sobre como administrar minha senilidade aparente, o relatório médico provando minha plena capacidade cognitiva, os registros das tentativas de acesso às contas após o bloqueio. O advogado de Paulo, um homem de meia idade com expressão arrogante, tentou algumas intervenções desesperadas. Merequíssima. Estamos diante de um lamentável mal-entendido familiar. Meu cliente apenas procurava proteger o patrimônio de sua mãe. Dada a idade avançada dela, a idade avançada não é incapacidade. Doutora, respondeu secamente a juíza, e não vejo como transferências não autorizadas para contas pessoais possam ser interpretadas como proteção patrimonial. Em determinado momento, Paulo não aguentou mais. Levantou-se abruptamente, ignorando os apelos do advogado para se conter. Mãe, como a senhora pode fazer isso comigo? Eu sou seu filho, seu único filho. Olhei diretamente para ele pela primeira vez. Seus olhos, tão parecidos com os de Arnaldo, estavam cheios de lágrimas, de raiva ou arrependimento. Eu não saberia dizer. Você teve 2 escolhas. Paulo, responde calmamente. Ser meu filho ou ser meu predador. Você escolheu a segunda opção. A sala ficou em silêncio absoluto após minhas palavras. A juíza permitiu que o momento se estendesse antes de retomar o controle da audiência. Creio que temos elementos suficientes para determinar as medidas cautelares solicitadas, declarou ela. Finalmente, o bloqueio dos bens da senhora Dulce Maria permanecerá em vigor, com exceção dos valores já transferidos para sua nova conta pessoal. Quanto ao inquérito criminal, seguirá seu curso normal na delegacia especializada. Ela se virou para mim. A senhora deseja alguma medida protetiva adicional? Ordem de afastamento. Talvez. Paulo empalideceu ainda mais ao ouvir a sugestão. Não será necessário? Merequíssima. Responde. Acredito que meu filho e minha nora entenderam que a situação mudou permanentemente. A audiência foi encerrada. Enquanto recolhíamos nossos documentos, Cristina aproximou-se hesitante. Dona Dulce, as crianças sentem sua falta, disse em uma tentativa óbvia de usar meus netos como moeda emocional. Elas podem me visitar quando quiserem. Responde, entregando-lhe um cartão com meu novo endereço. Zotínias, preferencialmente, e diga a elas que a vovó não está doente ou confusa. Nunca esteve. Paulo fez um último esforço quando já estávamos no corredor. O que a senhora quer afinal? Perguntou a voz um misto de raiva e desespero. Quer me dar para isso? É isso?
Parei e me virei para ele. Havia uma multidão de coisas que poderia dizer, que queria que ele entendesse a dor da traição, que queria que sentisse o peso da vergonha pública, como eu sentia ao ser abandonada no aeroporto, que queria justiça por cada centavo desviado, cada mentira contada, cada gota de sedativo nos sucos, mas apenas responde: quero que você aprenda, Paulo, que aprenda que ações têm consequências, que idosos não são descartáveis, que sua mãe, apesar da idade, nunca foi tola e, principalmente, quero que aprenda que algumas perdas são irrecuperáveis. Miguel tocou suavemente meu ombro. Sinalizando que estava na hora de irmos, deixei meu filho ali no corredor frio do fórum. Cercado por estranhos que haviam testemunhado sua humilhação, nas semanas seguintes, o caso seguiu seu curso legal. Paulo fez um acordo com o Ministério Público, comprometendo-se a devolver integralmente os valores desviados em troca da suspensão do processo criminal. Cristina, pega em flagrante com o estoque de medicamentos que usava nos sucos, enfrentaria separadamente acusações por administração de substância nociva. Ambos contrataram advogados caros, venderam um dos carros para cobrir as despesas legais e começaram a sentir a mente a pressão financeira que tanto temiam. Os meninos vieram me visitar no novo apartamento trazidos por Juliana, a filha de Marlene. Estavam confusos, assustados com a súbita mudança na dinâmica familiar. Expliquei da forma mais gentil possível, sem demonizar os pais, que houvera um desentendimento sério sobre como cuidar de mim e dos meus bens. Sua mãe e seu pai achavam que eu estava muito velhinha para decidir sozinha, disse ao mais novo de apenas 12 anos. Mas eu mostrei que ainda sei muito bem o que estou fazendo. A vovó não parece confusa para mim, comentou o mais velho de 15 anos, olhando ao redor do apartamento organizado e acolhedor. É porque nunca estive... Querido, algumas pessoas confundem cabelos brancos com cérebro fraco. El Riram. Por um momento, vi um reflexo do Paulo, que um dia foi meu menino, antes da ambição e da ganância o transformarem. Na semana seguinte ao acordo judicial, Paulo enviou uma longa mensagem pedindo perdão. Era bem escrita, emocionalmente apelativa, falando de arrependimento sincero e desejo de reconstruir nossa relação. Em outro tempo, eu talvez tivesse cedido imediatamente, mas a nova Dulce Maria era mais cautelosa. O que acha disso? Perguntei a Miguel, mostrando-lhe a mensagem. Elle le attentamment honte de responder. Parece sincero, mas também parecia sincero quando dizia que estava cuidando das suas finanças. Assenti? Exatamente. O perdão não pode ser imediato ou fácil, ou não terá valor. Respondi a Paulo com uma mensagem curta. O tempo dirá se seu arrependimento é real ou apenas consequência de ter sido pego. Não feche a porta da reconciliação, mas saiba que a confiança, uma vez quebrada, é como um vaso valioso restaurado. As rachaduras sempre estarão visíveis. E assim, estabelecemos um novo equilíbrio, eu em meu apartamento modesto, mas exclusivamente meu. Paulo e Cristina, lidando com as consequências legais e sociais de seus atos. Vários amigos se afastaram quando a história se espalhou e a clínica de nutrição de Cristina perdeu clientes. Meus netos navegando em águas turbulentas, mas com a certeza de que a avó estava lá como um farol estável. Algumas noites, sentada na pequena varanda, olhando as luzes de Recife, questionava se havia ido longe demais, se a vingança, por mais justificada que fosse, não havia endurecido algo em mim que deveria permanecer suave. Mas então lembrava da sensação de traição absoluta naquele aeroporto, do horror gelado ao descobrir que meu próprio filho tinha planos calculados para se apropriar dos meus bens. Das noites de angústia, fingindo confusão enquanto lutava silenciosamente para recuperar o controle da minha vida.
Não havia ido longe demais. Havia apenas estabelecido um princípio fundamental que, mesmo aos 66 anos, Dulce Maria Albuquerque não era um fardo a ser administrado, mas uma força a ser respeitada 3 meses após o confronto inicial, enquanto organizava livros na minha nova estante. Encontrei um velho diário dos tempos em que ainda lecionava. Folheando-o, deparei-me com uma citação que havia anotado para uma aula sobre ética. A justiça sem misericórdia é crueldade. A misericórdia sem justiça é a mãe da dissolução. Fechei o diário pensativa. Talvez houvesse um caminho equilibrado à frente, onde a justiça que busquei pudesse eventualmente abrir espaço para uma nova forma de relacionamento com meu filho, não baseado na dependência ou no controle, mas no respeito mútuo. Esse caminho, porém, seria longo, e desta vez eu estabeleceria cada passo do percurso. E aí, pessoal, queria muito saber de onde vocês estão me assistindo. Deixem aí nos comentários o nome da cidade de vocês. E o que vocês acharam dessa história que eu acabei de contar? Gostaram? Qual parte tocou mais vocês? De coração, eu desejo que cada um de vocês esteja sempre bem, com muita paz e segurança, onde quer que estejam, que a vida de vocês seja sempre abençoada. E por falar em histórias, eu tenho certeza que vocês também têm muitas para compartilhar. Se você tem uma história legal, emocionante ou curiosa, conta pra gente aqui nos comentários. Vamos adorar ler e conhecer um pouco mais de vocês.